Boa noite, comunidade acadêmica. Sejam todos bem-vindos à 24ª edição da Mostra Científica da Uniplac, evento este que será realizado inteiramente online. Neste momento, damos início à apresentação dos trabalhos do Grupo Especial, grupo formado por acadêmicos e professores que estão cursando especialização, mestrado e doutorado em universidades diferentes da Uniplac ou em parceria com a Uniplac. E para dar início aos trabalhos, convidamos a acadêmica Ariane Cani, do curso de Engenharia Ambiental Sanitária, para apresentar o seu trabalho intitulado Modelagem Matemática da Gaseificação de Recursos de Biomassa, um estudo paramétrico. Lembramos que todos os questionamentos, as sugestões e elogios devem ser realizados aqui no chat do YouTube. E assim que puder, a acadêmica estará respondendo cada um dos questionamentos. Então vai lá, Ariane, é contigo. Olá, eu sou Ariane Cani, acadêmica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC, e estarei apresentando o trabalho de modelagem matemática da gaseificação de resíduos de biomassa, um estudo paramétrico, no qual fui orientada pelo professor doutor Valdeci José Costa. A matriz energética brasileira tem como importante fator o consumo de combustíveis fósseis e de biomassa para a geração de energia, quando há redução no potencial hidrelétrico, o que provoca elevada taxa de emissões de gases de efeito estufa. Nesta perspectiva, a conversão de biomassa e outros resíduos em vetores energéticos tem se mostrado uma alternativa viável e de cunho estratégico do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. A técnica de gaseificação de biomassa tem se tornado bastante promissora nos últimos tempos. Contudo, ainda há muito que desenvolver a respeito do entendimento de como funcionam os complexos fenômenos físico-químicos que ocorrem durante todo o processo. Sendo assim, a utilização de modelos matemáticos aliados à técnica de dinâmica computacional de fluidos podem estabelecer um modelo cinético que contemple a hidrodinâmica gás sólido, balanço de massa e energia, e ainda termodinâmica com base na estequiometria da reação e equilíbrio químico, nos fornecendo as informações necessárias para que o processo de gaseificação possa ser otimizado de maneira mais econômica. Assim, o objetivo principal deste trabalho é simular a gaseificação de biomassa de resíduo de pinos por meio de dinâmica computacional de fluidos, a partir de experimentos encontrados na bibliografia e através do software ANSYS Fluent. A metodologia consiste primeiramente em uma revisão da literatura para identificar os principais aspectos que devem ser considerados para o estudo e simulação da gaseificação, seguido da elaboração do modelo no software comercial ANSYS Fluent e posterior análise dos resultados obtidos. A combustão e gaseificação em leito fluidizado são fenômenos de fluxo reativo multifásico, o qual envolve reações homogêneas entre gases e reações heterogêneas entre partículas de combustível e gases. Para esse estudo, um reator cilíndrico com 20 centímetros de diâmetro por 6,5 metros de comprimento foi reproduzido. A entrada de ar fica na sua base e a saída dos gases no topo. A entrada de material particulado possui 10 centímetros de diâmetro e fica posicionada perpendicularmente à entrada de ar. Sendo assim, o ar entra pela parte de baixo a uma certa velocidade e temperatura, que faz com que as partículas combustíveis injetadas permaneçam em suspensão. Ocorre, então, a pirólise, em que os voláteis são primeiramente liberados para formar uma mistura de gases. Enquanto isso, as partículas de biomassa são transformadas em partículas sólidas carbonosas, conhecidas como carvão, e o que não é queimado posteriormente vira cinza. A partir dessa geometria, foi criada uma malha com 484.101 volumes. O conjunto básico de equações para o cálculo do fluxo de fase contínua compreende a equação de conservação da massa, a equação de conservação de momento e a equação de conservação de energia, quando a combustão e a gaseificação ocorrem em leito fluidizado. Então, para a modelagem da gaseificação, utilizou-se uma abordagem multifásica,
na qual aplicou-se o modelo euleriano-lagrangiano, que descreve a fase dos gases provenientes das reações como contínua e as partículas de combustível injetadas como uma fase discreta. Para a turbulência interna no reator, foi utilizado o modelo KEPSILON-RNG, que, acoplado à teoria cinética do fluxo granular, simula a hidrodinâmica do sistema gás-partícula no gaseificador e foi associado ao modelo de tratamento aprimorado de parede, a fim de gerar melhor solução da viscosidade dos fluidos. Para o arrasto das partículas, utilizou-se o método de Gidaspol. Para as reações homogêneas e heterogêneas que ocorrem dentro do reator, utilizou-se o modelo de transporte de espécies. E para a transferência de calor, o modelo de radiação P1 foi aplicado. Por fim, as equações resultantes foram discretizadas numericamente pelo método dos volumes finitos, ao qual aplicou-se o algoritmo de fase acoplada Simple para acoplar pressão e velocidade. A figura 1 apresenta os resultados para a temperatura da fase granular dentro do reator. O ar entra pela parte inferior a uma temperatura de aproximadamente 820 graus Celsius. Próximo à região de entrada já se inicia o processo de pirólise e degradação térmica da biomassa. A biomassa entra no reator, passa por secagem liberando H2O e também libera matéria volátil, chamada fase de devolatilização. Imediatamente ocorre a gaseificação das partículas, caracterizada pela oxidação e aumento de temperatura. A matéria volátil sofre oxidação homogênea, enquanto o carvão restante sofre reações heterogêneas ao longo da passagem pelo reator. Já a figura 2 apresenta a temperatura para a fase volátil, em que é possível perceber que após a oxidação das partículas, a temperatura diminui ligeiramente na zona de gaseificação, pois o calor é absorvido por essas reações. Os resultados obtidos são preliminares e é necessário que muitas outras simulações sejam realizadas a fim de obter resultados definitivos. Porém, pode-se afirmar que, com o uso de ferramentas de dinâmica computacional de fluidos, são importantes para a modelagem dos processos físicos e químicos que ocorrem em sistemas de gaseificação de biomassa, assim como a utilização dos modelos e condições adequadas para a previsão dos resultados. Aqui meus agradecimentos a todos que me auxiliaram, ao professor Dr. Valdeci José Costa e ao mestrando Guilherme Steffens, ao UDESC pelo suporte para a realização do trabalho e à Uniplac pela oportunidade de divulgar o conhecimento científico. Muito obrigada. Muito obrigado, Ariane, e parabéns pela apresentação do seu trabalho. Lembramos a todos que os questionamentos, os elogios e as dúvidas sejam realizados aqui no chat do YouTube e, assim que possível, os apresentadores estarão respondendo aos questionamentos. E se você está gostando desse formato, está achando interessante, compartilhe o link com seus amigos. Clica no sininho, dá um like. Assim você estará incentivando para que mais acadêmicos apresentem os seus trabalhos enquanto estão cursando os seus cursos nas universidades. Nesse momento, então, convidamos agora a acadêmica Franciele Miguel, juntamente com suas colegas Andréia Miranda, Helena Silva, Margarete dos Santos, para apresentar o trabalho intitulado Articulações de Educação Permanente e Humanização em Saúde durante a Pandemia Covid-19. Relato de vivência. Vá lá, Franciele, é contigo. Olá, eu sou Franciele, eu sou enfermeira, eu sou coordenadora do Núcleo de Educação Permanente e Humanização em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Lages. Eu trago um relato de vivências das articulações de educação permanente e humanização em saúde durante a pandemia Covid-19. Este trabalho ele foi escrito, então, pelas colaboradoras Andréia Valéria de Souza Miranda, eu, Franciele Spout Lorenzetti Miguel, Helena Cristina da Silva e Margarete Verônica Jesse dos Santos. O NEPS, o Núcleo de Educação Permanente, ele foi implantado em 2015 e nós temos uma política municipal de educação permanente pelo decreto 15.008, de 1º de julho de 2015.
Desde então, as nossas atividades, elas são voltadas para a educação permanente em saúde. E aqui a gente traz uma definição de CECIM 2005, que define a educação permanente como uma forma pedagógica para os processos educativos para dentro do cotidiano do processo de trabalho, permeabilizada por relações concretas em espaços coletivos, os quais levam reflexão sobre o cotidiano dos serviços. Então, desde 2015, também as nossas atividades, elas eram de formato presencial. Então, com a pandemia, em 2020, não foi diferente dos demais setores, o Núcleo de Educação Permanente também teve que passar por um período de adaptação, e mediante os impactos da pandemia nos serviços e para os profissionais de saúde, o NEPS, então, sentiu essa necessidade, nós, integrantes, né, de manter as atividades relacionadas à educação permanente para os trabalhadores, ao mesmo tempo que repensar o formato era emergente. E assim, de um modo desafiador, os encontros e as ações do núcleo foram adaptadas para o formato virtual. Buscamos essa tecnologia que nós temos disponível para realizar as nossas atividades. E aí surgiram várias ideias, então, para manter viva essa educação permanente, numa tentativa de aproximar e fortalecer os trabalhadores da saúde, e até mesmo de motivá-los, de encorajá-los para seguir na linha de frente no combate do Covid-19. Então, o objetivo desse nosso trabalho é relatar as ações de educação permanente e humanização em saúde realizadas durante a pandemia do Covid-19 pelo NEPS, pelo Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2020. E como que aconteceu, então, essas atividades? Essas ações de educação em saúde, elas foram desenvolvidas pelo Núcleo de Educação Permanente e aconteceram de forma remota, no período de abril a dezembro de 2020. O público-alvo das ações foram os trabalhadores da saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Lages, dos diferentes setores e formação profissional. Então, aproximadamente 912 profissionais dos 1.200 vinculados na secretaria receberam ou participaram das nossas atividades e ações desenvolvidas. As ações de educação permanente, realizadas pelos integrantes do NEPS, elas foram apresentadas de duas maneiras: vídeos e fotos imersos de positividades e rodas de conversas virtuais. Então, primeiro a gente vai expor os vídeos e fotos imersos de positividades. No total, foram encaminhados 8 vídeos, 6 mensagens virtuais e 3 cartas para 912 trabalhadores, totalizando 76% do total dos profissionais da Secretaria da Saúde. Então, nesse tempo, a gente começou a mandar através de e-mail, e depois a gente começou a fazer, então, diretamente via o aplicativo WhatsApp, então, para a gente ter essa maior aproximação, essa proximidade com os nossos colegas. E o interessante de tudo isso é que todas essas atividades em que foram pensadas, ela foi de colaborador para colaborador, porque todos nós estávamos vivenciando e estamos ainda vivenciando esse mesmo processo, né? Então, percebemos que consolidar a proposta de educação permanente é potencializar a participação ativa de todos os envolvidos no cuidar em saúde, e aqui vislumbramos a potência que emerge ao fazer o trabalhador se sentir visto, notado, importante, querido e essencial ao serviço. Nós tivemos nesse momento das mensagens e das próprias fotos que eles postavam nas suas redes sociais, e depois que eles mandavam ao Núcleo de Educação Permanente, com frases de otimismo aos seus colegas, e que a gente replicava através dessas mensagens. Então, a gente tinha um retorno de avaliações, né, de afetividade, de acolhimento, então era muito bacana. E aí pensamos, por que não criar um espaço de conversas virtuais e que a gente pudesse, em grupo, estar conversando e fazendo um momento de troca. E naquele momento também se sentindo que nós não estávamos sozinhos. Então foi realizado em parceria com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o CEREST, no ano de 2020, 3 rodas de conversas virtuais, que nós demos o nome de Conversa Virtual Pensando em Você. As conversas virtuais, elas aconteciam pelo Google Meet, né? E dentro dessas salas virtuais, o que eles colocavam para a gente? Como um espaço seguro para fala, para conversa, e justamente que viam que mais colegas estavam na mesma situação e que
desse momento a gente conseguiria e vamos conseguir sair ainda mais fortalecidos. Então, vinham avaliações, mensagens de gratidão, de empatia, de fortalecimento, né, desses momentos em que a gente estava fazendo as conversas virtuais. Então, nos momentos das inscrições também, para as atividades das conversas virtuais, era solicitado que eles expressassem seus sentimentos e vivências, bem como deixassem uma mensagem de positivismo, conforto, otimismo e esperança aos colegas. E essas mensagens, elas foram utilizadas para escrita de textos, de cartas, né, e replicadas com a ajuda da psicóloga do Sereste, que foi parceiro nas nossas conversas virtuais, e essas mensagens elas eram lidas no final das conversas e depois replicadas aos profissionais da Secretaria da Saúde como forma de acolhimento, incentivo e otimismo também, esperança a esse momento. Os integrantes do NEPS, a fim de tornar os encontros mais próximos e afetivos, nós encaminhávamos sempre no final das nossas atividades uma lembrança aos participantes com o intuito de agradecer pela participação nas conversas virtuais, bem como oportunizar um momento de aconchego, aproximando esse trabalhador ao NEPS durante a pandemia. E a gente traz, então, como uma conclusão desse trabalho, que modificar a realidade, mesmo que momentaneamente, é o que vislumbramos de resultados após as conversas virtuais, as cartas, os mimos, onde o trabalhador pode modificar seu padrão de pensamento, voltar os olhos ao outro, ouvir o colega e reafirmar seu compromisso com cuidar em saúde. A educação permanente, ela se constitui, então, numa potente ferramenta no contexto de saúde, independente do formato e do espaço onde ocorre. Então, ela é uma ferramenta dentro do Sistema Único de Saúde. Assim, podemos considerar que mesmo diante de um cenário pandêmico de mudanças nos formatos dos encontros, ainda é possível aproximar as pessoas e propiciar produção em saúde. O caráter multiplicador das ações desenvolvidas pelo NEPS, pelo Núcleo de Educação Permanente, está alicerçado no potencial de baixa densidade tecnológica e na alta capacidade de EPS ser uma ferramenta modificadora dos processos de trabalho. Então, nesse processo, nós, após a gente realizar essas atividades, nós do Núcleo de Educação Permanente, então, escrevemos um artigo, que ele foi publicado esse ano de 2020 na revista GEPS Vida, e essa publicação, ela traz um potencial de fortalecimento de equipe e para mostrar essas atividades, né, e das ferramentas utilizadas durante o ano de 2020 pela Secretaria Municipal da Saúde. Nesse ano de 2021, então, o Núcleo de Educação Permanente já realizou mais 5 conversas virtuais, 3 delas dentro do projeto Cuide de Você, que é um projeto voltado diretamente pensando na saúde do trabalhador e nesse apoio, né, aos trabalhadores de saúde. Então, agradecemos a atenção. Obrigada. Muito obrigado, Franciele, e parabéns pelo trabalho da sua equipe, de importante relevância nesse momento que vivemos em pandemia. Convidamos agora, então, o acadêmico Paulo Eduardo Rocha dos Santos para apresentar o trabalho intitulado A Responsabilidade Civil pelo Erro Médico, do curso de pós-graduação em Direito Médico. Vai lá, Paulo, é contigo. Olá a todos, me chamo Paulo Eduardo Rocha dos Santos, sou advogado e atuo na cidade de Lages, Santa Catarina. Estou aqui para apresentar o que foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso na pós-graduação em Direito Médico. O título é A Responsabilidade Civil do Médico. A forma como um profissional médico pode ser responsabilizado são várias, desde um erro de diagnóstico até uma cirurgia mal conduzida. Porém, antes de tratarmos a respeito dessas situações, se faz necessário entendermos o que é a responsabilidade civil. A responsabilidade civil, segundo a doutrina majoritária, surge em face do descumprimento de uma obrigação, seja pela desobediência de uma norma ou de um contrato. Por fim, de maneira bem resumida, comprovando-se o dano que se sofreu, surge a obrigação de reparar esse dano. A fim de verificarmos os limites da responsabilidade civil,
é necessário nos atentarmos aos requisitos para sua existência. Vale destacar que esses requisitos são cumulativos e independentes entre si, não podendo existir um ou outro, e sim todos eles. O primeiro requisito é o nexo causal. Ele se caracteriza pela relação de causa e efeito entre a conduta culposa ou o risco criado e o dano suportado por uma pessoa. Já na conduta humana, ela se trata de uma ação ou omissão voluntária. Essa conduta, guiada pela vontade do agente, sendo positiva ou negativa, ocasiona no prejuízo ou no dano. Por fim, o dano se caracteriza pela lesão ao interesse jurídico, que foi gerado por uma ação ou omissão do infrator. Vale destacar que só haverá o dever de indenizar quando for comprovado o prejuízo ou o dano sofrido. Quando nós falamos a respeito da responsabilidade civil e da reparação, o intuito sempre será de restituir ao status quo ante. O que isso significa? Restituir a situação ao estado em que se encontrava antes daquele dano, daquele prejuízo. Porém, principalmente nos casos de direito médico, essa situação muitas vezes se torna impossível de se restituir. Então, busca-se alternativamente a compensação monetária. Aprofundando um pouco mais sobre a responsabilidade civil, temos duas grandes diferenciações entre a responsabilidade objetiva e a subjetiva. A responsabilidade civil objetiva, o dolo e a conduta do agente causador do dano são irrelevantes, somente sendo necessária a comprovação do elo de causalidade, do nexo causal, entre o dano e a conduta, para que então surja o dever de indenizar. Ou seja, quando nós tratamos a respeito da responsabilidade civil objetiva, dispensa-se a comprovação da culpa. Já nos casos da responsabilidade civil subjetiva, é completamente o contrário, sendo a comprovação da culpa um elemento primordial. Ou seja, para que o agente indenize ou responda civilmente, é necessário que se comprove a sua culpa, incluindo-se aí o dolo, a intenção de prejudicar, ou a culpa em sentido estrito, a imprudência, a negligência ou a imperícia. Já no que se refere à culpa do profissional médico, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, parágrafo 4º, trata de dispor nos casos de responsabilização de profissionais liberais. Nesses casos, sempre será verificado mediante a comprovação da sua culpa. Ou seja, falando-se em profissional liberal, falando-se em profissional médico, a responsabilidade sempre será subjetiva. Já nos casos de responsabilidade do hospital, este sim responde pelos serviços prestados de forma objetiva. A título de exemplo, os cuidados com o paciente durante a internação, o estado de conservação dos equipamentos, os serviços auxiliares de enfermagem, realização de exames, limpeza do hospital. Ainda, o hospital responde de forma objetiva e solidária em casos de erro de funcionário de seu corpo clínico. Porém, vale destacar que ele só responde dessa maneira quando for comprovado e verificado a culpa desse profissional. Agora, sobre a relação desenvolvida pelo médico com seu paciente, temos também duas grandes distinções entre a relação contratual e a extracontratual. A relação contratual, por via de regra, é a mais comum. Ocorre quando um paciente procura o profissional médico em seu consultório ou em sua clínica, a fim de realizar determinado tratamento ou procedimento. A esse paciente vai ser exposto o tratamento ou procedimento de forma muito clara, com seus riscos e os benefícios, mediante a apresentação de um contrato, que pode ser tanto escrito quanto verbal. Assim, poderá-se averiguar os casos em que o dano ocorre pelo descumprimento da obrigação fixada nesse contrato. Nesses casos, responderá sim o profissional médico. Já nos casos da responsabilização extracontratual na atuação médica, ela surge pela violação direta de um mandamento legal, visto que nessa modalidade ela ocorre principalmente nos casos de atendimentos urgentes ou emergenciais, onde não há tempo hábil para o profissional médico elaborar um plano de tratamento com seu paciente. Também na atividade médica, nós temos duas grandes distinções quanto à sua obrigação, sendo ela de meio ou de resultado. A atividade médica consiste na procura incansável de se alcançar a cura, porém, a sua obrigação não se resume a isso. O médico cabe utilizar de todos os meios possíveis para se alcançar o resultado, mas não de garantir. Por essa razão, por via de regra, a sua obrigação será de meio.
Isso porque a conduta médica em si é sujeita a vários tipos de singularidades, seja pelo estado do paciente, o tipo do tratamento e até a forma de recuperação de cada organismo. Exigir que o profissional médico alcance a cura em todo e qualquer acometimento de seus pacientes seria uma obrigação completamente desproporcional com a atividade médica. Também temos os casos da obrigação de resultado. Na obrigação de resultado, o autor Rui Stocco esclarece que o devedor se obriga a alcançar determinado fim, sem o qual não terá cumprido com a sua obrigação, sendo então o resultado o objetivo final do contrato. Esse tipo de contrato muitas vezes pode ser vinculado na área médica estética, onde o médico se compromete com o seu paciente a entregar um determinado resultado final. Porém, o paciente acometido de fatores que venham a dificultar a sua recuperação, por exemplo, pacientes fumantes e diabéticos, cabe ao médico expor a esses pacientes sobre a possibilidade da dificuldade de cicatrização nesses casos. Se ao paciente, ainda assim, quiser continuar com um procedimento estético invasivo, a cicatrização pode vir a prejudicar o resultado final, não podendo o médico ser responsabilizado nesses casos. Ainda no campo médico estético e as exceções da obrigação, temos também a obrigação dos casos de cirurgia reparadora. Nesses casos, a obrigação será de meio. A título de exemplo de uma cirurgia reparadora estética é nos casos da cirurgia de retirada de excesso de pele em pacientes que realizaram uma cirurgia bariátrica. Nesses casos, então, o médico não está vinculado ao resultado final. Por fim, o melhor remédio para uma atuação médica saudável é o bom diálogo. Ao médico cabe o dever ético de informar de maneira clara e em linguagem acessível ao seu paciente sobre todo o tratamento proposto, podendo inclusive responder pela omissão de informação, caso não o faça. E ao paciente também cabe esse dever de reciprocidade, cabendo informar ao profissional sobre eventuais cirurgias já realizadas e a medicação ao qual faça uso diariamente. Ou seja, a melhor maneira de dirimir qualquer conflito que possa ter nessa relação é fortalecer ela, fortalecer a relação paciente-médico, por meio da confiança mútua, a fim de evitar qualquer tipo de conflito nessa área. Parabéns, Paulo, pelo trabalho que foi apresentado neste momento. Lembramos que os questionamentos ao Paulo e aos demais apresentadores devem ser realizados aqui no chat do YouTube e, assim que possível, estará respondendo. E lembramos todos também que se você está gostando da mostra científica, deixe o seu like, incentive a pesquisa acadêmica, compartilhe o link com os amigos e clica no se inscrever do canal da Uniplac para ficar ligado nos novos eventos. Convidamos agora então a acadêmica Jomara de Lis e o acadêmico Rafael dos Santos, do curso de pós-graduação em inovação na educação, para apresentar o trabalho Gamificação na formação docente, estratégias inovadoras na educação básica. Jomara, Rafael, é com vocês. Olá a todos, sejam todos bem-vindos à Mostra Científica da Uniplac. Estamos aqui para apresentar a gamificação na formação docente como uma estratégia inovadora na educação básica. Eu, Jomara Delis, e meu colega Rafael Silva dos Santos. O trabalho que foi orientado pelo mestre Rafael Gatino Furtado e co-orientado pela mestre professora Arlene Aparecida Arruda, num trabalho final de pós-graduação em inovação na educação. Aqui o resumo de nosso trabalho. Então tivemos aí uma problemática, né? De que maneira é possível estimular os professores no processo de elaboração das aulas, tornando esse momento mais dinâmico e colaborativo e ainda engajando os estudantes. Como formar docentes para o uso da gamificação como estratégia inovadora no ensino-aprendizagem na educação básica. Como objetivo geral, desenvolver um curso de formação docente para o uso da gamificação como estratégia inovadora de ensino-aprendizagem na educação básica. Objetivos específicos, né? Fomentar e incentivar a gamificação no cotidiano dos estudantes como um recurso de inovação na educação. Identificar no PPP de uma das unidades escolares o uso da gamificação no processo ensino-aprendizagem e elaborar um plano de formação docente, bem como comparar os dados coletados por meio de questionários respondidos pelos professores anterior e posterior à formação realizada. Então,
O professor nos anos 2020 e 2021 passou por muitos desafios. De uma hora para outra, o professor teve que se adaptar e passar por um momento de disrupção. O professor que antes era um professor de sala de aula, agora teve que se adaptar e se transformar em um professor digital. E nesse contexto está ali o professor, né? O que fazer diante de tanta situação desafiadora, seja a Covid, o racismo, a economia em colapso e a própria educação, né? O que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. São desafios que a própria BNCC traz junto a isso, mais o contexto que a gente está vivendo. Então, nesse sentido, a gamificação ela surge como uma ferramenta para unir aquilo que é divertido e aquilo que é sério, né? São chamados serious games. Aquilo que é divertido, que é usado de forma lúdica, os jogos, que as crianças adoram, e aquilo que é obrigado, né? Que é de caráter obrigatório do currículo da escola. A gamificação ela fica exatamente no meio, pegando o que é divertido e não deixando solto só pelo divertimento, mas também trazendo conteúdos válidos. Nesse sentido, né, temos jogos analógicos e digitais. Os jogos analógicos, né, fazem mais parte da realidade dos professores, que cresceram ali entre as décadas de 80 e 90, em que era uma era totalmente analógica, né? Então, tínhamos CD, disco de vinil, tínhamos fita, e existia um medo muito grande, inclusive a gente conversando com alguns professores, né, principalmente os mais antigos na profissão, eles tinham medo de mexer e quebrar. Já nos jogos digitais, que são aí instalados em computadores, tablets, smartphones, você tem um universo de possibilidades e o erro no ambiente digital, né, no ambiente de jogos digitais, ele é praticamente um imperativo. Você precisa errar para aprender através dos erros. O que não dá para acontecer de forma deliberada nos jogos analógicos. E aí, então, os jogos nos proporcionam esse estado de flow, onde desafios e habilidades elas têm que estar em equilíbrio. Você não pode trazer um desafio muito alto para habilidades ainda não desenvolvidas, como o inverso, porque isso leva num estado de ansiedade e tédio, frustração por não conseguir aquele objetivo. Então, o estado de flow é uma imersão total, né, naquelas atividades a ser desenvolvida. O termo gamificação foi cunhado pela primeira vez, né, pelo Nick Pin, lá em 2002, é algo bem recente. Os conceitos e mecânicas do mundo dos jogos do mundo dos games, poderiam ser praticados, né, aplicados em contexto do mundo real. Inclusive, a gamificação era usada por empresas e corporações também em treinamento corporativo. Para o professor Gatino, a gamificação é o uso de elementos, técnicas e design de jogos em contexto não jogos, ou seja, trazer todos os elementos que são mais divertidos, que são mais agradáveis para por um mundo de resolver atividades que não estão relacionadas a jogos. Motivos para gamificar na educação. E aí temos vários motivos: resolução de problemas, né, tornar o aprendizado mais divertido e prazeroso, aumentar a motivação, aumentar a concentração através do estado de flow, e o desenvolvimento de inteligência emocional e cognitiva, entre outras inteligências. A metodologia utilizada pela nossa pesquisa foi qualitativa quantitativa, uma pesquisação com intervenção, uma formação presencial, coleta de dados por meio de 2 questionários no Google Forms, um antes da formação e outro após a formação. A formação docente ocorreu na EB São Judas Tadeu, a partir das palavras mencionadas pelos participantes através da plataforma Mentimeter, onde eles descreveram em 3 palavras o que seria a gamificação. Após isso, foram explanados os conceitos de gamificação, os conceitos de estado de flow e os benefícios da gamificação na aprendizagem. Foram evidenciados também os elementos dos jogos, e a prática se deu através das plataformas Mentimeter, Wordwall e Scratch. Então, o primeiro passo foi fazer uma espécie de checagem, né, sobre o nível de conhecimento dos professores acerca de assuntos relacionados à gamificação.
E entre as 3 palavras, as que mais se destacaram foram jogos, inovação, tecnologia, ensino, diversão, aprendizagem, ou seja, muito, muito próximos do universo da gamificação. Também foi perguntado aos professores, para você, a gamificação pode ser aliada à educação? 100% respondeu que sim, ou seja, 14 professores. Você possui algum jogo instalado no seu computador, tablet, entre outros? E aí vimos que a maioria deles, professores, né, mais de 50%, disseram que não tinha jogos instalados. Perguntado sobre o uso de algum jogo no cotidiano, mais de 70% dos professores disseram que não utilizam. Também perguntamos se já usou atividades gamificadas em sala de aula. 35,7% disseram que sim. 35,7% disseram que não. E 28,6% não, mas pretende. Ou seja, mais da metade ou já utilizou ou pretende utilizar. E depois de realizar a formação docente, aplicamos um outro questionário. Entre as perguntas estava, de 0 a 10, qual a relevância da formação para a sua prática docente? E aí a gente percebeu que para mais de 90% dos professores, né, em uma escala de 0 a 10, colocaram como 10. Mais de 90% realmente viram a formação docente como relevante para a prática docente. Também foi perguntado quais as chances de você usar as ferramentas de gamificação em suas aulas. De 11 respostas, 7, ou seja, 63% disseram que é 100% de possibilidade de utilizar essa ferramenta. 2 professores, 18%, disseram que é 90%. Ou seja, a grande maioria pretende sim utilizar. Quanto do conhecimento você acredita ter agregado após a formação docente? E aí tivemos também que, por se tratar, né, de uma formação docente que apelou para o lado prático, né, e não só teórico, então, trabalhando com os professores, mostrando as plataformas, e nesse sentido eles acreditaram que agregaram bastante. Então, 7 professores, né, mais de 60% aí, em uma escala de 0 a 10, optaram em reconhecer 10 como a nota para essa formação docente. Então, chegamos nas considerações finais que essa pesquisa parte da necessidade de uma inovação na educação, da inserção de metodologias ativas e criativas, de recursos interativos, colaboradores e engajadores. Nesse contexto, a gamificação apresenta vários elementos capazes de empoderar e ressignificar a educação. É urgente a necessidade de formação docente continuada, a qual foi evidenciada através do projeto político-pedagógico da escola, bem como da própria solicitação do grupo docente pela continuidade da formação através de novos encontros. E independente do tempo de profissão ou da área de atuação dos profissionais, todos foram unânimes no crer que a gamificação ela pode ser grande aliada à educação. Então, queremos agradecer aqui aos profissionais envolvidos, aos professores que dispuseram a participar da formação docente, ao mestre professor Gatino, a mestre professora Arlene, que tanto nos ajudou e fez com que a gente, né, tivesse bons resultados e partíssemos não só para aplicar a gamificação e a inovação da educação na nossa prática docente, como também sermos multiplicadores. Muito obrigado. Temos as referências. Então, a gente agradece imensamente o carinho e os ouvidos de vocês e deixamos nosso contato aqui para qualquer dúvida ou necessidade. Gratidão. Parabéns, Jomara e Rafael, pelo excelente trabalho, este trabalho que me enche de orgulho, ao qual eu tive a honra e o privilégio de ser orientador, enquanto estávamos fazendo a disciplina de gamificação na pós-graduação de inovação na educação. Vocês estão de parabéns, juntamente com todos os acadêmicos que estão apresentando os seus trabalhos aqui na 24ª edição da Mostra Científica. Então, você, espectador que está vendo essa live, deixe o seu like, deixe o seu comentário, assim você estará incentivando a pesquisa. E lembrando que estes trabalhos ficarão disponíveis aqui no YouTube dentro do canal da Uniplac. Então não se esqueça de clicar em se inscrever no canal da Uniplac. Assim vocês ficarão ligados nos próximos eventos e apresentações da universidade. Convidamos agora então a nossa colega Shayla Costa Pissetti, do curso de Doutorado em Educação, para apresentar o seu trabalho, intitulado
as etnomatemáticas presentes no contexto e nas experiências profissionais. O que podemos aprender com elas? Shayla, é contigo. Olá, eu sou a Shayla, sou acadêmica do doutorado em Educação de Inter da UX da Uniplac e eu vou apresentar para vocês o recorte da minha tese de doutorado que está em andamento. Ela é intitulada As etnomatemáticas presentes no contexto e nas experiências profissionais. O que podemos aprender com elas? Então, esse trabalho, como eu já mencionei, é um recorte da minha tese, não necessariamente com o mesmo título, mas com a mesma temática. E dentro desse estudo, nós acompanhamos profissionais que têm baixa escolaridade formal, mas que utilizam matemática em suas atividades laborais. Nesse caso, é o que a gente chama de etnomatemática, pois eles desenvolveram as estratégias matemáticas baseadas em suas vivências e também nas suas experimentações. Aqui ao lado tem algumas fotos de alguns registros que já foram realizados com um dos sujeitos que integra essa pesquisa. O nosso problema de pesquisa é o seguinte: o que a aprendizagem autônoma desses sujeitos pode agregar ao ensino escolarizado da matemática? Então, nós buscamos entender como é que eles aprenderam fora da escola de forma autônoma, com o intuito de fazer com que isso possa agregar nas nossas metodologias em sala de aula, lá no ensino escolarizado. O objetivo, então, da nossa pesquisa é entender como é que esses profissionais desenvolveram as suas habilidades matemáticas, de modo a propiciar que também possamos pensar em novas ideias, estratégias. Nosso objetivo é pensar que o conhecimento, ele não mora somente na escola e no diploma, mas que ele pode ser construído também de outras formas. E é isso que esses profissionais nos mostram ao executar, ao vivenciar a matemática nas suas práticas cotidianas e em suas práticas profissionais. A metodologia escolhida para o trabalho é a metodologia cartográfica. Então, diferentemente de outros estudos, onde se cria uma situação para observar, por exemplo, uma reunião, uma roda de conversa, né, um grupo de estudos, na questão da metodologia cartográfica, o objetivo do pesquisador é acompanhar aqueles fluxos que já estão acontecendo. Então, o cartógrafo, ele adentra um espaço de uma situação ou de situações que já estão ocorrendo e passa a percebê-los. Não é uma situação criada, uma situação desenvolvida especificamente para aquilo. Então, o objetivo é acompanhar os fluxos, os caminhos, as escolhas, e mais especificamente neste trabalho, é acompanhar de que forma se deu a construção do conhecimento matemático desses sujeitos que a utilizam, né, que a gente acaba chamando de etnomatemática, pois foram desenvolvidas de forma empírica, de forma autônoma, de forma experimental. Né? Não houve exatamente uma instrução institucionalizada para que ele aprendesse a fazer aquilo. Então, assim, às vezes parece que elencamos a etnomatemática enquanto autossuficiente, mas não é o nosso objetivo, né? Esse trabalho, esse estudo é basicamente um convite para que a gente possa pensar e repensar as práticas matemáticas em uma perspectiva também cultural. Então, a nossa ideia é conseguir depois articular esses saberes matemáticos que são cotidianos, que são empíricos, que são experimentais, a práticas educativas também escolarizadas. E aí, já temos alguns resultados prévios da pesquisa, e eu até intitularia-os como dinâmico-provisórios, porque podem ser que até o final desse estudo eles se modifiquem, eles se transformem, eles entrem em expansão, eles sejam suprimidos ou não. Então, são provisórios. O primeiro resultado prévio que nós tiramos desse estudo foi que só faz sentido se faz sentir, né? Então, que a construção cultural do sujeito, ela pode ocasionar diferentes percepções em diferentes situações, né? Então, as estruturas cognitivas, os alicerces culturais, as vivências, as experiências, elas situam cada sujeito a uma visão diferente de mundo.
E aí a gente pensa que nessa ideia, essa matemática do cotidiano, ela pode inspirar, ela pode contribuir, ela pode corroborar com aquela matemática lá da escola, porque ela traz sentido àquilo que está sendo estudado, né? Ela vai fazer com que as pessoas possam sentir ao experimentar aquilo relacionado à sua realidade. Então é como se criasse um elo entre o que já conhece e aquilo que podem vir a conhecer. E aí a gente também não pensa em deixar limitado. Então vai ser aquele conhecimento que ele adquiriu no trabalho. Mas ele pode ser um ponto de partida para estudos posteriores, né? Então, é exatamente aquilo que o nosso subtítulo traz. Somente aquilo que faz sentido na nossa vida nos faz sentir, né? Nos faz realmente internalizar, digerir, compreender. Um segundo resultado prévio com as nossas experimentações, com as nossas observações, é a importância de o professor ter uma comunicação fluida com o seu aluno. Porque somente dominar técnicas, conteúdos e teorias não vai fazer com que eu consiga me comunicar de fato com o meu aluno. Então, para que ocorra um processo de ensino-aprendizagem realmente profícuo, a interação entre o professor e o aluno é essencial, é trivial, é um exercício de reciprocidade. Então, eu tenho que me colocar em uma linguagem que atenda aquele que está me ouvindo, aquele com o qual eu estou me comunicando. E, por fim, também nós trazemos a ideia e a proposta da alfabetização e da enculturação científica, que seria uma junção entre a ideia de alfabetizar, no sentido da ciência. Então, assim, que nós tenhamos, num currículo escolar, um conhecimento prévio de ciência, né? Então, assim, onde o indivíduo ele consiga ler e interpretar tudo o que acontece à nossa volta. Seria até um exagero falar tudo, né? Mas o funcionamento daquilo que o cerca, né? Então, entender sobre o mundo e a dinamicidade que o compõe. Então, assim, seria mais um viés para se trabalhar a etnomatemática, pois aí cada sujeito partiria daquilo que tem consigo e conseguiria desenvolver um pouco mais daquilo que está estudando na escola. Temos aqui algumas referências. Agradeço poder participar da mostra científica, mostrar um pouquinho, então, daquilo que eu estou estudando, daquilo que estou compartilhando, que ainda está em andamento, como eu já disse para vocês, mas que já tem me mostrado vários caminhos, que já tem me ensinado bastante. Muito obrigada pela oportunidade, espero que o evento seja um sucesso. Parabéns, Shayla, pela apresentação do seu trabalho. Também deixo registrado meus parabéns aos demais acadêmicos deste grupo de trabalho e também dos demais grupos formados por outros cursos. Você consegue visualizar todos os cursos clicando na playlist da 24ª Mostra Científica aqui no canal da Uniplac dentro do YouTube. Deixo registrado também os meus parabéns, meu agradecimento a toda a equipe organizadora da 24ª edição da Mostra Científica. Sem o trabalho de vocês, seria impossível realizar um evento desta importância e dessa grandeza. Evento este que é tão importante no contexto universitário e também no contexto regional ao qual a Uniplac está inserida. Essa live ficará disponível aqui no YouTube dentro do canal da Uniplac. Então não se esqueça de entrar no canal da Uniplac, clicar em se inscrever e aí você fica ligado nos próximos eventos e transmissões que a Uniplac realizar. Certo, gente? Então é isso. Agradeço a atenção de todos vocês, agradeço aos apresentadores, os professores, orientadores, técnicos administrativos, familiares, enfim, todo mundo que colaborou de certa forma para que chegássemos na apresentação dos trabalhos desta mostra científica. Meu muito obrigado a todos e até a próxima!